Nosso assunto hoje é a autossuficiência. Então, eu tenho na minha casa condições de plantar alguma coisa e melhorar a minha autossuficiência? Para que eu possa ter condições de plantar as coisas na minha casa, o fundamental é ter sementes. Então eu vou falar alguma coisinha da conservação dessa semente. O princípio é muito parecido com a conservação de grãos para o nosso dia a dia. Se não é parecido, é basicamente igual, porque eu preciso fazer com que essa semente não seja atacada por fungos ou por alguns animais, alguns insetos, alguns parasitas. Então, por exemplo, milho, se eu pego e junto a semente de milho e não faço nenhum tipo de proteção, vai aparecer o bichinho ali e vai comer a semente. Eu perdi uma boa quantidade de semente crioula de milho, tá? Um milho muito bom, por causa disso. Eu simplesmente botei num potinho e não vi mais. Passado alguns meses eu fui olhar, tinha virado pó. Então aqueles carunjos, aqueles bichinhos pretinhos tinham comido tudo. Então eu já vivi essa experiência em casa. Então vamos começar pelas maneiras de não se fazer, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, semente de girassol, dentro do próprio saco que veio do supermercado. Esse saco aqui, ele não consegue conservar, ele é poroso, ele permite a passagem de umidade, de ar e não vai dar nenhuma proteção para a semente. Então essa semente aqui, ela em pouco tempo vai se deteriorar. Aqui eu tenho algumas sementes que foram colocadas num potinho de plástico. Porém esse pote ele tem uma característica, tá? Ele não é impermeável à umidade, nem à água. Então, por exemplo, se esse pote fechado cair na água, se tiver uma goteira aqui em cima, vai acabar entrando água aqui. Mas mesmo a umidade do ar, esse plástico não é adequado, tá? O único plástico que segura a umidade, nós já sabemos, é o plástico PET. Aqui eu tenho, por exemplo, um saquinho plástico, tá? Com algumas sementes dentro. É adequado isso aqui? Não. Por quê? Nós já sabemos, o plástico, todos os plásticos, exceto o PET, é um plástico poroso. Aqui eu tenho um pote plástico de comprimido, também com algumas sementes dentro, tá? Esse plástico branco permite a passagem de umidade, permite a passagem do ar da mesma maneira. Agora vejam bem, se eu pego esses plásticos que não são muito adequados, mas acrescento a eles uma folha de louro, eu evito o crescimento de insetos. E aí o meu único problema aqui passa a ser a umidade. Se eu mantenho isso aqui guardado numa área que não tem umidade, certo? Eu consigo ainda manter razoavelmente essa semente aqui. O que acontece na semente comprada, certo? Na semente comprada, então aqui eu tenho vários saquinhos de semente aqui do meu estoque, tá? Então tem aqui variedades, né? Cebolinha, berinjela, alho poró, hortelã, espinafre, pimenta, alface, mais outro tipo de alface, beterraba, almeirão. Então todas essas hortaliças, né? Cebolinha, mais berinjela, alface roxa, tá? Todas essas hortaliças, elas vão, rabanete, tá? Couve, salsa, rabanete, rúcula, cenoura e mais cenoura. Então, todas essas sementes aqui, elas vêm de fábrica com tempo de validade e elas vêm também numa embalagem metalizada. Então, tirando o plástico, as embalagens, o plástico PET, que é muito bom para embalagem, a embalagem metalizada, ou seja, alumínio, ou seja, de ferro, ela também impede a entrada de umidade, etc, etc. Então, por exemplo, uma lata com tampa de ferro, ela vai manter por um bom tempo o material longe da umidade, longe da possibilidade de entrada aí de alguns animais ou fungos e etc. Então, é interessante que isso aqui seja, por exemplo, guardado numa lata, apesar da embalagem ser adequada e permitir esse funcionamento por um bom tempo. O que acontece se a semente estiver fora da validade? Ela vai fazer mal para você? Não. Mas o seu índice de germinação vai diminuir ao longo do tempo. Então, se eu tenho uma semente que
ela foi feita para ser plantada num ano e vai ser plantada 2 anos depois, talvez uma boa parte das sementes não vá germinar. Se vai ser plantado 10 anos depois, quase nenhuma vai germinar. E assim por diante, tá? Então, o tempo muda de acordo com as sementes que você possui. É interessante que você tenha sementes variadas, inclusive que você olhe e plante de acordo com a sua necessidade por tempo. Então, assim, o rabanete e a rúcula, eles são vegetais que nascem muito rapidamente. Então, são os primeiros a serem plantados, porque eu vou colher primeiro. E assim por diante, eu vou plantando e preparando para todo o período que eu puder ter alguma safra de alguma coisa em condições de ser consumida. Eu tenho as famosas garrafinhas PET, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho semente de milho crioulo colocado na garrafa PET com uma folha de louro. Isso aqui, por anos e anos e anos, vai estar em condições de germinar. Então eu já fiz esse teste com feijão, já fiz esse teste com milho, e eu sei que por muitos anos, então é a mesma técnica da conservação dos grãos. Esse potinho aqui é um potinho de PET, de plástico PET, tá? Porém a tampa não é, e é uma tampa muito larga. Então ele vai permitir a entrada de umidade, vai permitir a entrada de ar, ou seja, não é uma embalagem adequada para o armazenamento de sementes. Se eu quiser colocar nesse local ou nesse local, lembrando que a tampa deve ser reforçada com fita isolante, durex, alguma coisa assim. Então as técnicas são as mesmas para a nossa conservação de grãos, porém agora com a finalidade de plantar, de investir na nossa sustentabilidade. Lembrando que a cada safra eu procuro separar algumas plantas, de preferência as plantas melhores, para produzirem novas sementes. Deverão ser colhidas, secas e guardadas novamente na embalagem adequada. Lembre-se, prepare-se e sobreviva.